Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada trazida até nós pela Ford College. Hoje a gente vai falar sobre como transformar o caos em ordem absoluta. Na nossa última investigação, vimos na prática como apagar incêndios e isolar problemas na rede Solana. Mas e agora? Como garantir que esses mesmos incêndios nunca mais causem aquele pânico generalizado? Bom, o segredo é transformar aquelas ações de depuração ad hoc em práticas estruturadas de confiabilidade. E a gente faz isso consolidando tudo em manuais operacionais bem afiados. Imagina aquela cena clássica de pesadelo na engenharia. São 3 da manhã em ponto. O alarme dispara, a latência da rede RPC está nas alturas e o tempo limite para consertar é de exatos 5 minutos antes que as transações comecem a falhar em cascata. Bate aquele suor frio, né? E a grande pergunta é: onde é que estão aquelas anotações feitas às pressas num bloco de notas digital algumas semanas atrás? Pois é. Depender só da memória e de ações improvisadas nesse momento de cabelo pegando fogo é a receita para o desastre. Para resolver isso, a gente precisa contrastar dois cenários. De um lado, o nosso passado caótico, ações ad hoc, notas espalhadas por todo canto, palpites tomados sob extrema pressão e um estresse gigantesco. Do outro lado, a nossa meta de hoje, a ordem incontestável que um manual operacional traz. Podemos pensar nele como o projeto de engenharia definitivo, a verdadeira cura para o pânico da madrugada. A missão aqui é pegar esses métodos soltos e empacotar tudo num formato que torne a resposta a incidentes extremamente rápida e perfeitamente repetível. Então, rapidinho, esse é o nosso mapa de hoje. Vamos passar pelo caos da madrugada, entender o manual em si e seus componentes, construir tudo passo a passo, fazer aquele teste de estresse essencial e fechar com os próximos passos na Solana. Bora lá? Ponto 1 do nosso roteiro: o manual operacional e o fim absoluto da improvisação. Olha só, na prática, o manual operacional não é só um texto qualquer que fica esquecido numa gaveta. Ele é um documento vivo. Ele empacota pontos de verificação de monitoramento, etapas exatas de remediação e limiares de métricas precisos. E ele foi desenhado para contornar um problema gravíssimo: a tomada de decisão sob pressão. Basicamente, é aquele esquema mestre, sabe? Ele permite a quem estiver de plantão ir da detecção do alerta até a resolução total com uma clareza e uma calma quase zen. Indo para o ponto 2, a anatomia desse projeto. Vamos levantar o capô e entender os componentes do manual. Aqui estão as engrenagens essenciais que fazem o nosso motor rodar. A gente precisa de uma classificação de incidentes clara para definir o peso do problema, pontos de verificação que mostram exatamente onde olhar, regras de escalonamento para saber quem chamar, além dos roteiros de solução de problemas, que são os caminhos a seguir, regras orientadas por métricas e a revisão pós-incidente para o aprendizado contínuo. Ter essa estrutura completa é o que garante que os procedimentos sejam encontrados na hora, sem nenhum tipo de suposição. E isso ilustra perfeitamente como o coração dessa máquina opera. Reparem como sinais específicos são mapeados diretamente para ações inegáveis. Por exemplo, se a latência RPC no percentil 95 ultrapassar 500 milissegundos, a ação não é parar para investigar, é imediatamente isolar os clientes. Se a CPU do validador passar de 90%, a gente drena o nó. Tudo é acionado por números frios, zero espaço para dúvidas quando o tempo está correndo. Certo. Ponto 3. Construindo tudo isso passo a passo, saindo de vez do caos e indo direto para a ordem. Esse é o nosso fluxo cronológico de montagem. A gente começa definindo uma taxonomia comum, assim todo mundo fala a mesma língua. Depois a gente traduz os sinais em limiares exatos. O terceiro passo é botar a mão na massa e escrever os roteiros práticos. Em seguida a gente usa um exemplo para compor um relatório de incidente. E por fim, testa e valida tudo. O pulo do gato aqui é que a gente não começa do zero. Aquelas notas antigas e os scripts soltos lá do passado agora são a matéria-prima perfeita para criar essa nova fundação blindada. E olha, um detalhe crucial sobre o passo 3, que é a escrita dos roteiros: fidelidade absoluta é inegociável. Os runbooks exigem gatilhos claros, comandos explícitos que podem ser copiados e colados e caminhos de ramificação exatos. Nada de linguagem ambígua ou vaga. A regra de ouro é simples: uma pessoa da equipe tem que ser capaz de seguir esse roteiro de ponta a ponta sem precisar buscar contexto fora do documento. Chegando no ponto 4, o teste de estresse, que é literalmente a hora da verdade. Como a gente sabe que isso tudo vai funcionar no aperto? Bom, o ponto central é que a remediação orientada por métricas prova o seu sucesso visualmente. Dá uma olhada nesse gráfico. Começamos com uma latência crítica acima de 500 milissegundos. Assim que a mitigação é aplicada, a latência já cai para 300. E com a aplicação final do hotfix prescrito lá no roteiro, a métrica despenca para um nível nominal e seguro. É a prova incontestável de que o manual dá conta do recado.
E esse número 2 grandão na tela? Ele carrega um peso enorme aqui. 2 é a pontuação mínima, numa escala de até 3, que qualquer colega precisa dar na hora de avaliar a clareza, a completude e a capacidade de ação durante uma execução às cegas do manual. Se o teste não atingir pelo menos nota 2 em todos os quesitos, o documento é devolvido para a prancheta. A gente simplesmente não pode ter margem para erro. E para fechar, ponto 5, os próximos passos na rede Solana, envolvendo estratégia e integração. É super importante lembrar que esse projeto que a gente acabou de estruturar não é o ponto final, tá? Ele é um núcleo operacional. Ele serve como aquela base inabalável que será usada lá na frente. Portões de validação e fluxos das partes interessadas vão depender dele para garantir que um futuro plano de implantação mais abrangente na Solana seja executado sem sobressaltos. E eu deixo aqui uma reflexão provocativa. Como é que esse novo e brilhante manual vai se comportar e reagir quando for testado contra os implacáveis portões de validação do mundo real? É um baita desafio para explorarmos mais adiante. Bom, se houver um interesse de aprender mais sobre resiliência, implantações Web3 e dominar essas estruturas, não deixem de visitar forge.college. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.